Boa tarde. As vendas no mercado de imóveis estão em queda, mas os preços continuam altos. Por causa da crise econômica, de cada 2 imóveis comprados na planta este ano, 1 foi devolvido às construtoras. Em muitos casos, estão parando na justiça. Há pouco mais de um ano, Cristiane comprou um apartamento no valor de R$480 mil. Diante da crise, desistiu da compra, mas na hora de rescindir o contrato, veio uma surpresa. Cheguei a pagar R$8 mil e eles estão me oferecendo uma devolução de R$1.500. Sem chegar a um acordo com a construtora, Cristiane só vê uma saída. Eu vou realmente ter que procurar os meus direitos e a gente vai entrar no acordo por intermédio da justiça. Como a lei não estabelece qual que é o percentual a ser devolvido, existe a jurisprudência majoritária no sentido de que a maior parte desses recursos tem sim que ser devolvido para o consumidor, mas não integralmente. Os distratos se tornaram um problema para o mercado imobiliário, principalmente aqueles que vão parar na justiça. Além de ter de devolver um volume maior do que o programado, as empresas ainda precisam arcar com as custas do processo e negociar o imóvel novamente. Os números do setor informam que no mês de junho, de cada 2 imóveis que foram negociados em São Paulo, 1 foi devolvido. Diante dessa crise, causou estranheza a decisão do Conselho Monetário Nacional de autorizar os bancos a financiar com juros mais baixos os do sistema financeiro da habitação, contratos de imóveis novos de até R$1,5 milhão. A medida vale por 1 ano. O mercado ainda não sabe se a medida vai amenizar a crise no setor. Em algumas empresas, 80% dos negócios foram desfeitos. Tem que entender que tem que haver um equilíbrio para fazer esse acordo de distrato. Não existe ainda um acordo geral com relação a isso. Já foi tentado, foi até assinado um primeiro acordo, mas ele acabou sendo suspenso porque não atendia bem a todas as partes. E para falar sobre o mercado imobiliário, recebemos o advogado especialista em direito imobiliário, Marcelo Tapai, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo. E também Rosângela Martinelli, conselheira do CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Você pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Vamos tentar entender o que disse aí a reportagem. Então, as vendas em queda, mas os preços continuam altos. O consumidor acha que em algum momento isso vai ser revertido a seu favor, mas não é bem assim tão imediatamente que isso acontece? Nós esperamos que isso venha dar esse resultado, né? Que os preços possam cair, as vendas acelerarem. Nossos estoques hoje são grandes, são por volta de 30, 35 mil imóveis em estoque para venda. Para que isso aconteça, os preços têm que cair um pouco e ser ágil na negociação, né? Solicitar o desconto para que isso venha a acontecer. Doutor Marcelo. O que tem feito também a venda de imóveis cair não é somente o preço do imóvel. Tem um outro fator envolvido que é a condição econômica de quem vai comprar. Então, o preço dos imóveis, eles vêm caindo também. As vendas têm caído, mas o preço dos imóveis também tem caído. Nos últimos 12 meses, algo em torno de 8% foi a queda do valor do imóvel. Acontece que tem muita gente desempregada, tem muita gente que vive de comissão e diminuiu a renda, e essas pessoas que potencialmente poderiam comprar o imóvel hoje não estão conseguindo fazer isso. Aliado a isso, você tem a crise financeira e os bancos que estão sem dinheiro. Então, o banco está com mais dificuldade para fazer empréstimo, falta liquidez no mercado, a saída da caderneta de poupança é muito maior do que a entrada, e a poupança é um dos maiores financiadores da casa própria. Então, você tem um cenário todo muito ruim, e não somente o preço do imóvel que faz com que essas vendas fiquem estagnadas. Só para a gente ter uma ideia aqui, né, o índice FIPZAP, que saiu hoje aqui, o preço dos imóveis subiu 0,11% em outubro. Quer dizer, mostrando aqui que é o 8º mês de alta. Então, já vem vindo aí nessa mesma levada, né, Rosângela? Quem tem estudado os preços e tem dado desconto nas compras, esses imóveis, eles têm sido, sim, vendidos. Hoje, quem tem dinheiro na mão consegue fazer um bom negócio, alcançar um desconto de até 15% numa venda, mas é importante que tenha esse poder na mão de comprar um imóvel com dinheiro e efetivamente negociar
o valor dele. Então, quem está comprando hoje faz um bom negócio é aquele que tem o dinheiro na mão, então, não fica... Exatamente. Dependendo de um financiamento, é isso. Exatamente, mesmo porque hoje não é, os juros são muito altos, não vale a pena. Então, se é um investidor, hoje não é o momento do investidor que pretende ganhar, né, que faz uma projeção financeira para ganho, não é o momento de investimento. Quem compra hoje é aquela pessoa que precisa migrar para um imóvel maior, que está vendendo o seu para que possa pagar à vista o próximo, e aí obter um desconto e não entrar no financiamento. Né? Hoje é esse o perfil. E pelo visto, é quem entrou nesse financiamento, talvez sem fazer todas as contas que deveriam ser feitas, né, doutor Marcelo, que estão devolvendo seus imóveis, né? Esse número é bem grande também. É bem grande e é importante fazer uma distinção entre a compra do imóvel na planta, as parcelas que você paga para a construtora durante a construção e o financiamento bancário. As pessoas podem desistir da compra a qualquer tempo, isso é um direito líquido e certo assegurado pela lei, desde que seja durante o período de construção. A partir do momento que eu entro no financiamento bancário, a coisa fica mais complicada e provavelmente eu não vou conseguir desfazer esse negócio. Então a pessoa tem que ter... É até o que é chamado da entrega das chaves. A entrega das chaves. Então, rapidamente, o que é o imóvel na planta? O imóvel na planta é vender fumaça. Eu tenho um terreno que eu prometo para você que nesse terreno eu vou ter o imóvel dos seus sonhos do jeito que você quer e você começa a me pagar antes mesmo de eu começar a construir e durante a construção você vai me pagando. Você vai financiando a obra. Você empresta dinheiro para a construtora para ela construir o imóvel que ela diz que vai te vender. Se durante esse período você, por algum motivo, não conseguir pagar, ou se chegar na hora desse imóvel ficar pronto, você vai recebê-lo, você não tem dinheiro, o que você vai fazer, embora as pessoas digam que é devolver o imóvel, esse termo é um pouco equivocado. Eu não devolvo, porque eu nunca comprei, eu só vou deixar de comprá-lo. Então, aquilo que eu disse, eu vou comprar daqui a 3 anos, hoje minha situação mudou, infelizmente eu não posso comprar. Você ficou com o meu dinheiro que eu emprestei, não cobrou juros, não me pagou nada por isso, não quero nenhum tipo de reajuste e ainda deixo com você 10% do valor pago e você vende esse imóvel para quem você quiser. E as construtoras não têm feito essa negociação. É por isso que tem gerado tantas ações na justiça. A jurisprudência, os julgados dizem que a empresa tem que devolver entre 85% a 90% de todos os valores pagos quando a pessoa desistir da compra. E as construtoras falam que devolve 20%, 30%. E aí, nesse caso, vale a pena, então, entrar na justiça, doutor? Sim, é essencial entrar na justiça, porque você tem que levar em conta que valores pagos por um imóvel durante a construção, até chegar na fase do financiamento, eles giram em torno de 70% do valor do imóvel. Então, é um dinheiro bastante considerável para você perder 80% desse valor. Rosângela, é isso que você também vê aí no seu universo, né? Infelizmente a gente tem sentido muito de muitos negócios desfeitos devido à incapacidade financeira dos compradores, né? Mudou a situação econômica, mudou a situação familiar, né? Alguém perdeu na família o emprego, perderam a capacidade econômica para comprovar o financiamento do restante e aí a possibilidade da devolução. Quanto da devolução, aumento dos estoques. Aumentando os estoques, não é? É aí que nesse momento que quem tem dinheiro consegue fazer um bom negócio pelos imóveis devolvidos às construtoras. Mas é uma fase difícil, né, que tanto nós como corretores de imóveis estamos passando, porque as pessoas perdem o seu emprego, deixam de comprar, voltam a morar de aluguel muitas vezes, não é? Optam por isso, por a falta da capacidade financeira na obtenção do financiamento, enfim, acaba sendo um círculo e uma bola de neve, acaba isso tornando um processo mais doloroso. Sim. Talvez seja importante complementar também que, além dos distratos, o que tem crescido muito é o leilão de imóveis financiados. Então, quando você entra no momento do financiamento, que você pega o dinheiro emprestado com o banco e você quitou a construtora, você não tem mais nenhum tipo de vínculo com a construtora e a sua responsabilidade passa a ser com o banco que financiou a obra. E hoje em dia você tem uma forma de garantia do banco, que é a alienação fiduciária, que garante ao banco recuperar ou retomar esse imóvel no caso de não pagamento de 3 parcelas. É um período muito curto e independe de processo judicial, é tudo feito de forma extrajudicial através do cartório. A pessoa não tem muito ciência disso, porque o financiamento de um imóvel, e isso que eu tenho que ter em mente, é um compromisso de longo prazo, 15, 20, 30 anos. Então, quando eu compro
qualquer outro bem durável, que eu faça um financiamento de 1 ano, por exemplo, eu consigo, durante esse período, me privar de algumas coisas, deixar de ir ao restaurante, deixar de arrumar o carro, para pagar esse financiamento de 1 ano. Em 30 anos, eu não vou conseguir me privar de tudo. Alguma coisa vai acontecer, o carro vai quebrar, a geladeira não vai funcionar, eu vou ter que reformar o imóvel. Não dá para prever, muito tempo para prever. Não dá para prever, meu emprego pode mudar. E se nesse período eu ficar desempregado, eu não tiver condições de pagar esse financiamento, o banco te notifica para em 3 meses, depois de 3 meses, para pagar a dívida. E se você não fizer isso, esse imóvel vai para leilão nos próximos 30 dias. Então, existem algumas situações em que o banco informa do leilão e que, por algumas irregularidades na hora de fazer esse procedimento, é possível judicialmente também impedir esse leilão. Mas é um risco muito grande. É muito mais fácil se você fizer uma conta e não entrar no financiamento do que entrar no financiamento apertado, que você vai ter problema lá na frente. E os juros, né, Rosângela? Quanto que as pessoas se dão conta desses juros? Que alerta fazer nesse sentido? É fazer conta, basicamente, o que o Dr. Marcelo disse, né? Fazer conta antes mesmo de entrar no financiamento. E é muito importante também, quem tiver nesse processo, ter condições de manter. Então, ter uma reserva, ao menos, ter a segurança da sua capacidade financeira, dos seus rendimentos, não contar apenas, como ele falou, pessoas que têm o seu rendimento através de comissões, porque tudo é muito impreciso, né? E ter uma renda também composta por mais de um membro da família. Mais de um membro. Porque se um perder o emprego, ele fica completamente desajustado. Exatamente, um segurar o outro. É muito importante na hora de você partir para essa empreitada de financiamento e ter essa segurança. Senão, o final vai ser justamente isso, a falta de capacidade, devolução, retomada pelo banco, né? E aí, então, a família fica desajustada nesse momento, né? Agora, tem uma outra questão aqui, né, que recentemente o Conselho Monetário decidiu que imóveis que custam até R$1,5 milhão podem ser financiados com juros menores, né, de até 12% ao ano, que é o mesmo percentual dos imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação. Isso pode, de alguma forma, amenizar a crise no setor? Vocês esperam? 12% ao ano não é um juros baixo. E você levar em conta que a inflação... Mais baixo, não baixo. Sim, né? mas se você levar em consideração que a inflação também bate 2 dígitos, você tem, além dos juros, a correção. O preço desse imóvel, quanto vai sair o custo efetivo total ao final do contrato? Então... A solução, do jeito que está sendo vendido, então, que é uma boa para o consumidor, então tem que olhar... Uma boa para o consumidor é quando, e isso na minha opinião, você fazer contas. Então, comprar um imóvel pelo valor de mercado hoje talvez não seja o melhor negócio por conta dessa alta de juros, por conta da inflação alta. Se você levar em conta que o aluguel é 0,3% do valor do imóvel, matematicamente talvez não seja o cenário mais ideal. Agora, para você comprar um imóvel hoje, você tem que ter 2 condições. Primeiro, encontrar alguém que precisa efetivamente vendê-lo e te venda com desconto. E ter uma quantia boa para que, se você não for pagar na integralidade, pelo menos você vai financiar uma parte pequena do valor do imóvel para que o custo ao final não seja muito grande. Uma parte pequena seria o quê? Financiar menos do que 50% do imóvel. Menos do que 50%. Exatamente. E num período mais curto. Sim. E nessa situação também, se lançar das suas possibilidades, né? Usar o seu fundo de garantia para amenizar aí esse débito e assim por diante, né? O que é mais importante hoje é saber que existem boas oportunidades, desde que você tenha dinheiro na mão, evitando financiamentos, que é o melhor dos cenários, né? Claro que os juros de 12% não é um juro baixo, continua sendo um juro alto, mas o brasileiro ele é muito assim, ele faz conta de quanto que ele pode pagar ao final do mês. Né? E não faz a conta do total. Acredito que até agora as coisas possam mudar e o raciocínio do brasileiro mudar, porque é o que a gente tem orientado, fazer contas, né? Mas o brasileiro ainda tem esse hábito, qual é o valor da minha parcela, quanto que eu vou pagar, né? E aí se pensa só no curto prazo, então. O curto prazo. E também, assim, a carência, né? O sonho de consumo de qualquer pessoa é ter a sua casa própria, né? Então, assim, todos vão, eu vou ter o meu apartamento, a minha casa, e se lançam nesse curto prazo, imaginando imediatamente, né, o resultado imediato, né? E com relação ao FGTS também, ao uso do fundo de garantia que ela mencionou agora, embora o limite de financiamento usando esse sistema ou os limites do fundo de garantia, ele é de R$1,5 milhão, a liberação do fundo de garantia nas grandes capitais é até R$750 mil. Quer dizer, nesse caso não entra, não né? Entra. Não Se o imóvel custar mais do que R$750 mil, não entra. E a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque o que vale não é o preço do contrato,
Se eu comprei um imóvel por R$730 mil, negociei com ela R$730 mil, paguei, dei entrada, etc. Quando eu for fazer o financiamento, o banco avaliou que ele vale 760 mil, eu não consigo liberar o fundo de garantia. É outro alerta. É outro alerta, né? Então, quer dizer, são vários quesitos que fazem com que você possa se lançar de alguns benefícios, né? Então, existe essa possibilidade do fundo desde que esteja dentro do escopo das regras do FGTS. Sim. Vamos fazer uma pausinha aqui na conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o mercado de imóveis em tempos de crise. Com a gente, o advogado Marcelo Tapai, especialista em direito imobiliário, e Rosângela Martinelli, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Continue aqui participando da nossa conversa. Em tempos de crise, o que é melhor, comprar ou alugar um imóvel? Diante desse cenário da economia, incorporadoras e proprietários estão apostando em descontos para fechar negócio. Ricardo só conseguiu comprar um apartamento na zona leste da cidade de São Paulo depois que a construtora reduziu o valor do imóvel em R$50 mil. Sempre estive atento ao valor do mercado, tanto para apartamento quanto para casas, né? Até que eu consegui achar uma condição que se encaixou à minha situação e adquiri. A empresária Vânia também apelou para o desconto para vender o imóvel. Ela aplicou o dinheiro, mas não vai comprar outra casa agora. Prefere alugar. O aluguel, ele te dá a liberdade. Hoje você consegue negociar muito bem. Então ele te dá essa liberdade de você, amanhã, se mudar de ideia. É tão fácil você viajar, mudar de país. Você pode fazer isso. Com a crise, está mesmo difícil vender ou comprar um imóvel. No terceiro trimestre deste ano, o estoque acumulado era de mais de 35 mil na capital paulista. 9 mil a mais em relação ao mesmo período do ano passado. A solução é oferecer descontos, que chegam a 25%. Este empreendimento acaba de ser lançado em São Paulo com uma novidade. Aqui, nenhuma unidade está disponível para venda, apenas para locação. Essa proposta atende a uma geração que não encara a compra da casa própria como uma necessidade tão urgente. Para essa professora de economia, o ideal é optar pela compra somente quem já tem uma boa reserva financeira, sem que precise recorrer a financiamentos. Se você não dispõe do total do dinheiro para comprar, você tem uma parte, as taxas de juros estão altas, então você pode ter ganhos em aplicar esses recursos e alugar um imóvel. E, além disso, você tem a incerteza hoje com relação à economia. Então, você não sabe se você vai manter o emprego, né? Isso faz a pessoa pensar duas vezes em assumir um compromisso de longo prazo. Quer dizer, chama a atenção aí nessa reportagem esse edifício aí só com apartamentos para alugar. Está mudando o pensamento um pouco nesse sentido? O sonho da casa própria, que antes aparecia ali, no topo da lista do brasileiro, né? Então, mas é uma nova geração, né? A geração Y, que a gente chama, que são esses jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, que não querem essa possibilidade de ficar preso ou enraizado num local só. Então, a possibilidade da locação em prédios funcionais, né, que possa dar liberdade de morar e se mudar a qualquer momento, seja para outro prédio, seja para outro bairro, até mesmo para outro país, né? É uma mentalidade dos jovens. Não vamos falar isso para os mais antigos, que já têm uma família estabelecida, que já quer fincar raízes e estabelecer esse vínculo até mesmo com o bairro, com a cidade. Essa geração, e é uma proposta interessante, até mesmo porque esses jovens hoje eles se preocupam mais em ter dinheiro na conta, em saber mexer no mercado financeiro e não em aplicar em tijolos, né? Sim. Fazer investimento em tijolos. Então essa é uma geração nova. Fazer investimento em tijolos é uma questão interessante, porque muita gente aí sempre investir em imóveis, independente se é morar ou não. Sim. Isso agora também caiu, doutor Marcelo? Quem é que está comprando imóvel, de fato? Na situação atual, você não vê investidor comprando imóvel. Até por isso que é um dos fatores também que as vendas estão em queda. Então, quem está comprando imóvel é quem quer realmente morar. Para investir é um péssimo negócio, até por conta do valor da locação. Péssimo negócio. Péssimo negócio. O valor da locação hoje está muito baixo e estão sobrando imóveis no mercado.
O grande problema é que, apesar dessa nova geração que tem essa mentalidade moderna, uma grande parte da população ainda tem que, se eu não tiver uma casa própria, eu não sou gente, eu não me realizei. Então a pessoa entra nessa história de comprar a casa própria, se apertando, mesmo sabendo que vai custar muito mais caro. Agora tem o outro lado da questão. Se ele não pagar, e aí é uma questão de educação financeira, se ele não pagar a parcela da casa própria, ele não vai ter esse dinheiro guardado ao final do processo. Então ele acaba construindo um patrimônio. Também é interessante você verificar nessa questão compensa ou não compensa a locação, embora o preço da locação esteja muito mais baixo, mas se você tiver a ideia de ficar pulando de um imóvel para o outro, ficar correndo, você tem que ter em mente que você vai ter que mobiliar esse novo imóvel e nem sempre os móveis que você tinha no imóvel antigo, eles vão servir para o imóvel novo. Então, essa questão também de adequação acaba custando um valor. Custos tem outros custos que precisam ser analisados. O que mais levar em consideração, Rosângela, diante dessas duas opções no atual momento, comprar ou hoje, alugar? Como o Dr. Marcelo falou, hoje quem está comprando são pessoas que realmente precisam de um imóvel, migrar de um imóvel de 2 a 3 dormitórios, a família cresceu, enfim, ter esse raciocínio. Mas quem está morando de aluguel hoje, como foi dito, pode negociar. Está tendo realmente uma queda e na hora das contas e ver o que vale mais a pena, hoje, ao invés de entrar no financiamento, é melhor entrar no aluguel. Né? Porque tem um desconto aí de 20%, 30%. E esse desconto, essa negociação aí vale para novos contratos ou também para renovar os contratos antigos? Também está valendo a negociação? Sim, hoje a negociação é justamente porque, como há muita oferta de imóveis, hoje os proprietários, para não perder a sua renda, preferem então dar um desconto. E está certo, os preços estavam muito altos. Né? Hoje a nossa realidade ela é totalmente diferente. Então é necessário sim que haja uma acomodação para baixo, não para cima, né? Das locações. Nessa questão de preço alto, a Teclas ele era aqui via Twitter, ele fala, né, que São Paulo tem preços de Londres, mas infraestrutura de Mumbai. Ele comenta isso. Será que nós vamos um dia equacionar essa questão? Esse é um objetivo, porque na verdade o preço dos imóveis realmente está muito alto, por conta até do boom imobiliário. As construtoras se acostumaram a ganhar muito dinheiro com pouco investimento e talvez de uma forma pouco planejada. Fazia-se bastante para atender uma demanda alta. Então a realidade atual de mercado vai exigir que se faça uma equação melhor, em que as margens de lucro sejam um pouco mais enxutas e que tenha mais eficiência durante a construção para você poder abaixar o preço desse imóvel. Continuar com a mesma filosofia que você tinha há 4, 5 anos atrás na alta da venda dos imóveis, fatalmente vai fazer com que muitas empresas não vão conseguir continuar no mercado. Agora, Rosângela, pesquisar também deve ser a palavra de ordem? O consumidor ele encontra aí preços muito diferentes numa mesma região? Até mesmo no mesmo prédio. No mesmo prédio? Às vezes no mesmo prédio, você até mesmo por causa da necessidade, né? Às vezes os proprietários têm mais de um apartamento desalugado, que não seja naquele, mas em outro local. Então, que precisam rodar esse imóvel e acaba dando desconto, né, pretendido pelo consumidor, quem está lá para alugar. Então, isso precisa. Então, tem que procurar, sim, tem que ofertar, tem que ir atrás das suas necessidades. Hoje, existem bons imóveis, excelentes imóveis, que estão disponíveis para locação com valores muito abaixo do que estavam há 2 anos atrás. Né? Então, hoje é possível você morar no lugar desejado, aquele lugar que você não conseguiria comprar, mas hoje consegue morar porque você consegue alugar de forma mais adequada, com preços mais baixos, né? A pesquisa ela é sempre necessária, seja em alta, seja em baixa, a pesquisa ela é fundamental, lógico, fundamental para que a gente possa continuar. E, doutor Marcelo, na questão dos imóveis usados, o que a pessoa deve tomar cuidado aí? Quais as dicas? Os grandes problemas dos imóveis usados talvez sejam a documentação e o estado de conservação. Então, quando eu vou comprar um imóvel usado, mesmo que ele esteja bonitinho, é ideal que eu leve um engenheiro, um arquiteto, alguém que entenda, para que me diga se esse imóvel está realmente bom ou se ele foi só maquiado. Se existe, por exemplo, o problema de cupim nos telhados, se o sistema hidráulico está em boas condições, o sistema elétrico está em boas condições. E a documentação é fundamental, é o problema que você tem que se preocupar até antes de começar a fazer a negociação. Verificar a matrícula do imóvel. A matrícula é o documento de identidade.
tudo que acontece nesse imóvel ele deve estar averbado na matrícula. Eu tenho que ter uma matrícula atualizada, no máximo de 30 dias, por quê? Porque se, por exemplo, houver uma execução em que o proprietário está sendo executado, uma penhora desse imóvel, ela vai constar da matrícula. Então é um indício de que eu não posso fazer esse negócio. E as demais documentações também são essenciais, buscar certidões, procurar uma imobiliária, um corretor de confiança que ele vai lhe orientar a fazer essa negociação com mais segurança. Até mesmo porque o corretor ele passa a ser responsável, né, por essa questão, dando toda a assessoria para o comprador, né? É fundamental que o corretor também esteja super atualizado, que possa, porque hoje online é possível você verificar todos esses documentos previamente, antes de fazer um negócio, né? E uma prática que seria importante a gente adotar até aqui no Brasil é que quando você vai levar a documentação para um advogado, você também peça para o engenheiro dar um laudo da casa. Isso é feito em outros países, né? Antes mesmo de você comprar, você chama para que certifique se aquele imóvel está, porque isso embate diretamente no valor da propriedade, né? No investimento que você vai fazer, caso haja um problema de estrutura e assim por diante. Vocês colocaram várias questões que o brasileiro precisa se acostumar a fazer, até comparando com outros países, né? Pesquisar, negociar, exigir os seus direitos, né? Uma palavrinha final do que esperar aí para os próximos meses, doutor Marcelo. E não é um negócio para você fazer em pouco tempo, você tem que pesquisar realmente. E dos próximos meses o que a gente pode esperar é que o mercado reaja, mas enquanto isso, a pesquisa é fundamental, não se enfiar em dívida que você não consegue pagar. Se você não conseguir pagar, buscar o distrato desse imóvel, se a construtora não lhe devolver os valores corretos, você tem que buscar o judiciário. E para quem tem dinheiro na mão, espera mais um pouco ou não tem boas oportunidades agora? Não, quem tem dinheiro na mão consegue fazer bons negócios, ter bons descontos e adquirir uma propriedade, né? Nós temos uma expectativa de médio prazo de recuperação do mercado imobiliário, mas ele já está reagindo, as condições já estão melhorando, as pessoas estão perdendo o medo, na verdade, né? Mas a orientação é essa: quem tem dinheiro consegue fazer bons negócios, evitar os financiamentos uma hora, até mesmo porque pela dificuldade da comprovação de renda e assim por diante. Muito obrigada pelas dicas hoje aqui pra gente, até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Até lá. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana para você.